Quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, Putin acreditou que poderia usar esse ativo na invasão total da Ucrânia. 8 anos depois, por um tempo, Putin tinha razão. Ele encheu a Crimeia de equipamentos militares e a frota do Mar Negro. Isso, a península era uma ameaça clara para a Ucrânia, mas a Ucrânia tem reduzido essa ameaça aos poucos. Agora, a Crimeia é menos um ativo e mais uma responsabilidade desastrosa para Putin. Está se tornando cada vez mais claro que a Rússia está tendo dificuldades para defender o território anexado, de onde achava que lançaria um grande número de ataques. A Ucrânia acabou de desferir um golpe devastador na Crimeia, em uma base que já havia atacado apenas alguns dias antes, e a Rússia sofreu perdas significativas lá. Em 20 de dezembro, o Defense Blog noticiou que o Serviço de Segurança da Ucrânia, realizou um segundo ataque à base aérea de Belbek, na Crimeia, em poucos dias. O primeiro ataque destruiu sistemas-chave de defesa aérea na base, incluindo radares que a Rússia usava para direcionar o fogo dos S-400 e caças. Agora, com uma rota aérea segura aparentemente garantida, a Ucrânia parece ter decidido que atacar Belbek repetidamente, até que a Rússia consiga resolver seu problema com os radares, está nos planos. E o Serviço de Segurança da Ucrânia fez exatamente isso. No dia 20 de dezembro, eliminaram um par de caças que a Rússia usa tanto para defesa quanto para lançar operações de combate contra a Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia usou o Telegram para anunciar sua operação bem-sucedida, afirmando: drones de longo alcance do Centro de Operações Especiais, Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia, atingiram 2 aeronaves Sukhoi 27 no aeródromo militar russo de Belbek, na Crimeia, temporariamente ocupada. O Serviço de Segurança da Ucrânia informou que um dos Su-27 estava na pista de Belbek, totalmente armado, pronto para decolar em missão de combate. Não se sabe se o segundo jato estava em um hangar ou ao ar livre, pois sua localização não foi mencionada. Não importa, os 2 Su-27 agora são destroços em chamas pelos drones do Serviço de Segurança da Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia encerrou sua postagem no Telegram explicando por que essa base foi alvo, junto com um aviso sugerindo que mais drones da Ucrânia farão visitas à Crimeia mais cedo ou mais tarde. Os ataques do Serviço de Segurança da Ucrânia, aeródromos militares e a destruição de aeronaves e sistemas de defesa aérea na Crimeia ocupada reduzem muito o potencial militar local. Esse trabalho sistemático continuará no futuro, disse o Serviço de Segurança da Ucrânia. Não subestime a importância de a Ucrânia ter derrubado esses 2 caças, mesmo sendo dos mais antigos da Força Aérea Russa. Os Su-27 ainda são muito utilizados e já causaram muitos problemas para a Ucrânia no passado. O Defense Blog observa que a Rússia ainda utiliza esses caças em patrulhas sobre a Crimeia e o Mar Negro, além de operações defensivas na Crimeia e nas regiões do sul da Rússia. A Ucrânia tem intensificado ataques nessas áreas com mísseis de longo alcance e drones. Como destaca o Army Recognition, o Su-27 também serve como ameaça de ataque, além do alcance dos mísseis ar-ar usados por pilotos para destruir drones e mísseis inimigos. Se acertarem os alvos, um Su-27 pode carregar bombas de 100 a 500 quilos ou 220 a 1.102 libras. Embora esses caças em particular operem a partir da Crimeia, o que significa que é improvável que realizem ataques de bombardeio tradicionais que envolvam voar diretamente sobre alvos ucranianos, isso ainda não significa que eles não representem uma ameaça de ataque. Por quê? 2 palavras? Bombas planadoras, feitas ao converter uma bomba burra padrão em uma arma semi-precisa de longo alcance por meio de um kit de asas. As bombas planadoras pesadas e potentes destroem cidades e infraestrutura da Ucrânia desde maio de 2024. A BBC noticiou que a Rússia aumentou o uso dessas bombas poderosas e destacou que os kits para fabricá-las custam apenas de 20 mil a 30 mil para serem produzidos. Essas não são todas as bombas burras que a Rússia vem convertendo. Essas ameaças aéreas são o tipo de bomba transportada pelo Sukhoi 27. O veículo destaca a Força Aérea Brasileira 500 bomba de 500 quilos com cerca de 200 quilos de explosivo. O Sukhoi 27 pode transportar essa bomba, e isso é bem possível. A Rússia envia Su-27S da base aérea de Belbek ao espaço aéreo do Mar Negro para lançar esse tipo de bomba na Ucrânia. Essa utilidade ofensiva e defensiva mostra que o Sukhoi 27 não é inútil. Apesar de ser uma plataforma aérea soviética, o caça tornou-se um dos mais usados no arsenal russo. Então, eliminar qualquer exemplar dele representa um resultado enorme para a Ucrânia.
Derrubar 2 é ainda melhor, e isso não é só porque 2 Su-20 e 7 abatidos reduzem as defesas da Crimeia da Rússia e seu potencial de ataque. Segundo o 112 UA, as perdas recentes da Rússia na Crimeia custaram cerca de 70 milhões POTs, para ser exato, e esse é um dinheiro que a Rússia não quer perder quando está à beira de um colapso econômico. Confira nosso vídeo para entender os problemas financeiros da Rússia e por que o país pode não sobreviver ao inverno. Do ponto de vista econômico, com a dívida explodindo e a recessão praticamente em vigor, qualquer gasto inesperado é indesejado para a Rússia. Isso é ainda mais verdadeiro com plataformas aéreas antigas, como o Su-20 e 7. Segundo a BBC News Rússia, a Rússia enfrenta dificuldades para fabricar aviões comerciais nacionais devido às sanções ocidentais, que dificultam a compra de peças. Essa dificuldade causada pelas sanções também se estende ao setor de aviação militar da Rússia. E mesmo que não fosse assim, o Su-27 é uma aeronave tão antiga que a Rússia não o fabrica mais. Pode ser difícil achar peças de reposição para reparos. Supondo que os caças que a Ucrânia acabou de destruir ainda possam ser reparados, essa foi uma perda cara para a Rússia. Se Putin quiser substituir o Su-27, pode precisar realocar aviões mais modernos e caros. Para uma base que a Ucrânia já provou ser excepcionalmente vulnerável a ataques repetidos de drones. Derrubar 2 Su-20 e 7 não bastou para a Ucrânia, segundo o United 44 em seu relatório sobre a última catástrofe russa na Crimeia. Drones do Serviço de Segurança da Ucrânia também acertaram diretamente uma torre de controle na base aérea de Belbek. Isso é uma má notícia para qualquer outra aeronave que esteja estacionada na base. Torres de controle são vitais para garantir que as aeronaves possam realizar suas operações de voo. A perda de uma dessas torres pode fazer outros caças russos ficarem temporariamente em solo, além dos 2 Su-20 e 7 que a Ucrânia tirou de operação. A Rússia vai sentir esse golpe, até porque também perdeu outra aeronave da base de Belbek há apenas alguns dias. Já dissemos que esse ataque do Serviço de Segurança da Ucrânia em Belbek é o segundo em poucos dias. O ataque inicial em 18 de dezembro foi muito eficaz. O Serviço de Segurança da Ucrânia explica em sua postagem no Telegram em 18 de dezembro como os drones do serviço atingiram equipamentos russos no valor de centenas de milhões de dólares nesse aeroporto. 2 radares, Nebo SVU, um radar 92, N6 do S-400 Triumph, um sistema Pantsir S-2 e uma aeronave, MiG-31 com munição completa. Essa é uma lista bem grande de alvos e mostra como a Ucrânia conseguiu eliminar os 2 Su-20 e 7 que acabou de destruir. Dias após esse ataque, a Ucrânia destruiu primeiro os radares e um Pantsir S-2 para limitar as defesas aéreas da base. A perda do MiG-31 foi relevante, pois a Rússia usava esses caças para defesa aérea. Belbek é basicamente um alvo aberto para a Ucrânia agora, e a Rússia faria bem em remover qualquer outro ativo valioso armazenado lá o quanto antes. Se não fizer isso, a Ucrânia pode atacar repetidamente até que tudo em Belbek esteja em chamas. O caso de Belbek exemplifica uma ampla campanha na Crimeia, que transformou a península de território-chave tomado por Putin em alvo dos drones e mísseis ucranianos de longo alcance. O Serviço de Segurança da Ucrânia mostrou em 20 de dezembro que a Crimeia segue prioridade para a Ucrânia. Ataques como esse enfraquecem, aos poucos, o controle de Putin sobre a península há mais de 10 anos. Em maio de 2024, o Le Monde destacou a Crimeia como prioridade da Ucrânia. Agora que a guerra havia chegado a um ponto em que a Ucrânia estava tão capaz de atacar quanto de se defender dos muitos ataques da Rússia, mísseis e drones cruzando os céus da Crimeia já haviam se tornado uma ocorrência quase diária, afirmou o veículo. E havia um grande motivo para isso. Na época, a Ucrânia aguardava a chegada dos primeiros F-16 que haviam sido prometidos por seus parceiros ocidentais. Essas aeronaves ocidentais só chegariam à Ucrânia em alguns meses, com a primeira prevista para agosto de 2024. O Le Monde sugeriu que a Ucrânia buscava enfraquecer as defesas russas na Crimeia antes da chegada deles. Agora sabemos que a Ucrânia não usou F-16S ou outros caças na Crimeia, provavelmente porque voar sobre o Mar Negro cria o risco de serem abatidos. Havia outros motivos, mesmo em 2024, para a Ucrânia continuar atacando a península. A Crimeia também continua sendo um importante centro logístico para o abastecimento do exército russo na frente sul, disse o Le Monde.
Trens continuam passando pela ponte da Crimeia, apesar dos danos em 2022 e 2023 exigirem limite de tonelagem transportado. Vários barcos cruzam o Mar de Azov até o leste da península para abastecer as tropas de Moscou. Lembre-se dos comentários do Serviço de Segurança da Ucrânia que enviamos antes. A organização e outras que atacam a Crimeia afirmam agir para enfraquecer a máquina de guerra do Kremlin. É isso que eles querem dizer. Uma península que serve de centro logístico e ameaça a Ucrânia deve ser atacada com frequência para prejudicar operações militares russas. Na retaguarda, com as negociações de paz em andamento, a campanha da Crimeia da Ucrânia ganha nova dimensão. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional, qualquer ação da Ucrânia que enfraqueça o controle de Putin sobre a Crimeia é vista como positiva. Do ponto de vista de ganhar influência, porém, a Rússia continua tentando avançar mais profundamente em Donetsk, que Putin tem usado como sua própria forma de pressão. As linhas de frente mudam tão devagar que a Ucrânia consegue concentrar recursos na península da Crimeia. Quando Putin diz que a Ucrânia perde território em Donetsk, a Ucrânia ressalta as dificuldades das forças russas. Vale destacar, na Crimeia, há também um fator financeiro. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional, mais ataques de drones e mísseis ucranianos resultam em menos turistas russos na península. A Rússia disse que entre 6 e 8 milhões de turistas visitaram a Crimeia por ano em 2021. Esses números são contestados, pois o Promova Ucrânia afirma que se referem ao tráfego de passageiros, não ao de turistas. De todo modo, milhões de russos evitam a Crimeia devido à Ucrânia. Menos turistas significa menos dinheiro gasto. Já explicamos o motivo. A Rússia precisa obter o máximo de dinheiro possível de todas as fontes devido às dificuldades econômicas. O aspecto territorial da Crimeia também é relevante ao questionarmos por que a península é prioridade para a Ucrânia. O fato ainda permanece que a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia em 2014 e que o território, na verdade, pertence à Ucrânia. Operações como as que o Serviço de Segurança da Ucrânia lança contra bases como Belbek visam provar a importância da integridade territorial e tentar retomar a Crimeia. A Ucrânia não conseguirá expulsar a Rússia da península só com drones e mísseis, mas esse não é o principal objetivo. Nada poderia ser interpretado como um sinal de que a Ucrânia está disposta a abrir mão dessa parte de seu território soberano, o que novamente daria vantagem a Putin. A BBC observou em maio que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já levantou dúvidas sobre a seriedade da Ucrânia em relação à Crimeia, pois certa vez perguntou se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realmente quer a Crimeia. Por que não lutaram por isso há 11 anos quando foi entregue à Rússia sem resistência? Claro, essa declaração parece não compreender a complexidade da situação da Ucrânia na época, já que o país estava longe de ser forte o suficiente para responder à campanha de agressão da Rússia em 2014. Com as respostas que vimos à invasão de 2022, ainda assim, mesmo que Zelensky estivesse potencialmente disposto a entregar a Crimeia como parte de um acordo de paz, o que ele classificou historicamente que não está, ele não poderia fazê-lo. Como aponta a BBC, o artigo 2 da Constituição da Ucrânia afirma que a soberania da Ucrânia se estende por todo o seu território e que esse território dentro de suas fronteiras atuais é indivisível e inviolável. Em resumo, Zelensky, mesmo sendo o presidente da Ucrânia, não tem respaldo legal para autorizar a cessão da Crimeia à Rússia, não que ele fosse fazer isso. Porém, esse fato é um dos motivos pelos quais a Ucrânia tornou a Crimeia uma prioridade. A Constituição do país afirma que a península pertence à Ucrânia e deve ser defendida assim. De certa forma, a Ucrânia não está realmente atacando a Crimeia. Ela está defendendo a península contra um ocupante, que passou 10 anos construindo defesas na Ucrânia. E está destruindo ativos que Putin achava seguros contra ataques ucranianos. Como Putin estava enganado ao subestimar o inimigo, a Crimeia se tornou algo que mencionamos na introdução deste vídeo, uma responsabilidade. A Rússia investiu muito para tornar a Crimeia parte de seu território, como Putin diz, mas a região dava prejuízo ao país. Antes mesmo da invasão em maio de 2021, a Al Jazeera revelou que o Kremlin já investira milhões para russificar a península. Com 37 bilhões desse dinheiro tendo sido gastos na ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia continental, hospitais, rodovias, linhas de transmissão e usinas de energia foram todos construídos como parte desse investimento. Além disso, as sanções impostas contra as corporações russas em resposta à anexação da Crimeia custaram a essas empresas dezenas de bilhões de dólares.
Some todo esse trabalho ao custo do equipamento militar que Putin enviou para a Crimeia, antes e após a invasão. Devido à Ucrânia destruir tanto equipamento na península, os 70 milhões que a Rússia perdeu quando o Serviço de Segurança da Ucrânia destruiu um par de Su-20 e 7S são apenas a ponta de um enorme iceberg. O ataque a Belbek em 18 de dezembro teria custado à Rússia centenas de milhões de dólares. E esses são apenas 2 ataques à infraestrutura militar da Crimeia. A Rússia perdeu claramente bilhões de dólares em equipamentos militares, não apenas dezenas ou centenas. Além das perdas no turismo e do dinheiro que sumiu. Porque a Rússia não pode considerar a Crimeia território seu, enquanto mísseis e drones ucranianos atacam. Chegou ao ponto em que uma terra que deveria ser uma das maiores forças da Rússia se tornou uma grande fraqueza para Putin. A transferência forçada de equipamentos militares da Rússia para a Crimeia já ocorria desde junho de 2024. A Defense Express informou que a Rússia correu para defender a Crimeia após ataques ucranianos em junho de 2024 que expuseram as defesas da península como inadequadas. Esses ataques definiram a estratégia da Ucrânia na região desde então. A série de ataques destruiu elementos-chave, como radares usados pelos sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 da Rússia, o que abriu caminho para mais ataques contra outras infraestruturas. Foi exatamente isso que vimos em Belbek. Primeiro eliminaram os radares e depois atacaram os caças. Esse ataque deixa Putin sem saída, segundo a Defense Express. Apesar de a Rússia poder repor rapidamente os sistemas, perdas constantes devem levá-la a buscar equipamentos em outras regiões. A Rússia quer manter sua cobertura densa de defesa aérea como antes, segundo o portal. Alternativamente, a Rússia pode ser forçada a aceitar uma redução em sua capacidade, arriscando suas forças na Crimeia, permitindo que ela seja enfraquecida ou tirando defesas de outros locais para mantê-la ativa. Putin escolheu a última opção na maioria dos casos, principalmente porque sabe o quanto é importante para a Rússia manter o controle sobre a Crimeia para ter vantagem nas negociações de paz. A Ucrânia segue desgastando. A Rússia não consegue substituir sistemas rapidamente. Se fosse, Belbek estaria pronta para outro ataque, pois a Rússia já teria substituído os radares destruídos. A Rússia não fez isso. 2 dos seus Su-27 agora estão fora de operação. A Nova Europa Oriental destaca que a Ucrânia teve sucesso além da Crimeia. Drones e mísseis destruíram 33 navios da frota do Mar Negro antes baseada na Crimeia. O restante dos navios russos se retirou desde então, enfraquecendo ainda mais a presença militar da Rússia na Crimeia e permitindo que a Ucrânia concentre mais seus esforços em atingir alvos em terra, em vez dos que estão no mar, que Putin achava que causaria tantos problemas aos seus adversários no início da guerra. A Crimeia também representa responsabilidade nas tentativas de Putin de expandir seu controle no território ucraniano. A Nova Europa Oriental afirma que até 160 mil soldados russos estão na península, não na Ucrânia. Eles e as defesas aéreas devem estar presentes, além de outros equipamentos militares. Putin precisa investir muito em soldados para proteger a Crimeia dos ataques ucranianos. Bilhões de dólares são gastos em uma força que pouco contribui para o principal objetivo da Rússia de tomar a Ucrânia. A base planejada para operações no sul virou um compromisso defensivo que consome recursos e pouco ajuda as ofensivas russas. E isso resume, em poucas palavras, o dilema da Rússia com a Crimeia. Putin não pode defender nem perder a Crimeia. A Ucrânia está aproveitando isso com uma estratégia de morte por 1000 cortes, usando a Crimeia para desgastar a máquina de guerra russa. Em 12 de dezembro foram 2 Su-20 e 7. Em próximos ataques, mais caças, radares, defesas aéreas ou tropas podem ser destruídos pelos drones ucranianos. E não se esqueça do que já aconteceu. Já mencionamos várias vezes o ataque do Serviço de Segurança da Ucrânia em 18 de dezembro a Belbek, e foi um grande ataque. Para saber mais sobre esse ataque e nossa previsão de um novo ataque em breve, assista ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre a campanha da Ucrânia na Crimeia. Obrigado por assistir.